Nas telas do infinito, segunda parte, o tesouro do castelo, capítulo 5, a herança. Os fornos do Castelo Negro haviam se apagado. Luzernas não mais rebrilharam através das ogivas rendilhadas. Demônios não mais galgaram escadarias para macabros colóquios e sabás. No entanto, alguns dias depois da morte do austero fidalgo, a ala esquerda do nobre alcácer movimentou-se e palpitou, como se os antigos duendes para aquele lado houvessem agora voltado às atividades que lhes eram próprias. Tais demônios, porém, galgaram a formosa escadaria zigue-zagueante, ensombrada de acácias e olmeiros à plena luz meridiana, sem receio de que os reconhecessem os surpresos aldeões das cercanias. Era a parentela do falecido fidalgo, que, participada da sua morte, chegava a fim de chorar saudades em suntuosas exéquias, esquecida já, generosa que era, que o defunto fora herege, contrabandista, odiento e odiado. Os escrivães, fiéis ao seu espinhoso mandato, haviam participado aos primos e sobrinhos do seu cliente, que conviria uma reunião comum para a leitura do testamento, como honradamente entenderam, a fim de se livrarem de suspeitas e responsabilidades, pois que bem sabiam eles que produzira escândalo a estranha vontade do finado barão. Fora o próprio castelo o local escolhido para tão magna cerimônia. Para ali, pois, acorreram sem mais tardança primos, sobrinhos, cunhados, padrinhos dos primos, afilhados, primos das avós, genros dos tios, concunhados de alguns parentes de tios já falecidos e até simples amigos que se consideraram, à última hora, parentes. No pátio, lajeado e limpo, com a ordem que presidia tudo na habitação, aglomeravam-se carruagens, viaturas, mulas de viagens, chocalhando estridentes guizos, agora envoltos em laços de crepe. Em poucos dias, a pretexto de missas e sentimentos, acorreram todos. Havia lágrimas, pesados crepes envolviam o colo das altivas damas e os gibões dos grãos senhores. Mas, a pensar no barão defunto, de certo nenhum havia, que o que todos interessava era só o testamento, apenas o esperançado testamento, que lhes iria desvendar, enfim, quem sabe se favoravelmente, o enigma de um tesouro que a todos fascinava. A senhora, Dona Ângela Mariana Magnólia Francisca de Castanhede e Casablanca da Alvarada e Aragão, achava-se entre os parentes, como prima legítima que era, toda envolvida em longos e sentimentais crepes. Reuniram-se os herdeiros no vasto salão de honra, a que retratos de nobres damas de olhos orgulhosos e senhores de aristocráticos cavanhaques presidiam. Salão que, como a biblioteca, fazia a maior riqueza dessa ala esquerda. Era o sensacional dia, a grande hora da leitura do famoso testamento. Calafrios corriam pelo dorso dos mais nervosos e endividados, martirizando-os na alternativa das comoções. Algumas senhoras choravam a ausência do extremado morto. De quando em quando, Ângela Mariana, romântica e pensativa, lembrando-se de que fora amada pelo defunto primo, enxugava uma lágrima no canto dos olhos com a beira do seu lenço tarjado. Diogo, cético em tal meio, franco, legítimo herdeiro da galhardia espanhola, era o único que não fingia sentimentos. Mantinha-se indiferente e dignamente desinteressado, demasiadamente incrédulo e altivo para aceitar a possibilidade de ser herdeiro de um homem que,
sem embargo de haver custeado a sua educação, não o conhecera. Limitava-se a namoricar Aurora, que não longe lhe sorria ao fingir que deplorava um morto. Finalmente ia iniciar-se a leitura. O escrivão e mais o seu rebanho, composto de um ledor e 2 testemunhas, os mui austeros e dignos senhores cura e alcaide, preparavam-se para desobrigar os ombros do ingrato mister. Uma rica mesa, esculpida em mongol, posta em majestosos lutos, dava maior solenidade à cerimônia. Dir-se-ia uma essa, comovia, sobre ela papéis escrivinhados, recibos, talões, cadernos, relações, documentos mais ou menos importantes que o escrivão entendera dever apresentar. E ao centro, bem ao centro da mesa, volumoso e branco, ídolo de levitas canalhas, um rolo de papel legítimo pergaminho egípcio, comprido, lacrado, muito bem lacrado e fechado com sinetes, deixando pender de uma extremidade pontas de fita azul celeste e violeta, as cores do senhor de Casablanca, e mais uma medalha de ouro com um brasão. Era o testamento. E impertigado e magistral, o homem do momento, que sustinha nos lábios a condenação ou a glória dos aflitos circunstantes, o escrivão, dirigiu-se à assistência para dar começo à sua incumbência. Ninguém lhe ouviu o exórdio. A assistência o que queria era o testamento. O testamento! Redobraram, não obstante, soluços. Lenços se agitaram descaradamente, uns aos outros mostrando que enxugavam lágrimas, que uns e outros sabiam inexistentes. E de súbito, em meio da comoção geral, a voz do ledor provinciano, voz de gasnete, irritante, cômica, deslavada, sinistra e hedionda, feriu como um raio a ambição dos circunstantes. Fora aberto o lendário testamento, e nele se via disposto apenas isto, incrivelmente isto. Eu, André Luiz Januário Francisco de Castanhé de Casablanca, em meu perfeito juízo, sem constrangimentos nem coação por parte de quem quer que seja, e por minha livre e espontânea vontade, lavro o seguinte termo e declaro. A. Que ao contrário do que a meu respeito se julgava, não sou rico. B. Que minha fortuna foi despendida em viagens, aventuras e estudos. C. Que possuo apenas este castelo do Rochedo Negro com o que dentro dele se encontra. D. Que o rendimento que possuía provinha de 2 quintas que acabo de vender e com a soma apurada solvi algumas dívidas. E que lego este meu castelo do Rochedo Negro, assim como tudo que dentro dele se encontrar, a minha muito estremecida prima, Dona Ângela Mariana Magnólia Francisca de Castanhé de Casablanca, da Alvorada e Aragão, com a qual estive para me casar noutros tempos. F. Mas que faço este legado sob condição formal de juramento dela, diante do sacrário da hóstia consagrada, de obedecer às minhas últimas vontades, as quais são: respeitar para todo sempre, sem jamais nela penetrar, a ala direita do meu castelo, na qual vivi e pratiquei meus estudos e experiências de magia, feitiçaria e ocultismo, sob pena de vinganças depois de morto, pois não desejo esta ala profanada. E a fé de Deus que eu reconheço, respeito e venero, juro que fui eu que isto imaginou, escreveu e assinou. A baronesa, colhida de surpresa, aturdiu-se no primeiro instante. Conteve-se, porém, rapidamente tal a etiqueta em que sociedade sabia observar. Limitou-se a enxugar uma lágrima mais romântica que sincera pelo fidalgo morto que nunca esquecera.
À frente do sacrário, no pequeno templo da aldeia, Mariana jurou respeitar as vontades do defunto, e naquela mesma tarde foi solenemente reconhecida herdeira do Castelo Negro e de tudo quanto dentro dele se encontrasse. Boa lembrança a tal do senhor Dom André, exclamou Diogo de mau humor, subindo com a mãe para a viatura que os levaria ao albergue, onde se haviam hospedado. Boa lembrança, um castelaço mal afamado, sinistro, com alas interditadas a desafiar curiosidades e de cofres vazios. Pobre André não era rico. O pouco que dispunha legou a mim. Quão mal o amei eu, respondeu ao filho em tom sentimental a senhora Ângela Mariana Magnólia.